Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos gravando aqui no estúdio em São Paulo, na Vila Leopoldina, nosso segundo episódio aqui para estrear esse estúdio. Ontem nós recebemos o professor Antônio Augusto Campanha e hoje nós estamos recebendo um outro amigo meu, que eu estou falando do professor Dr. Fábio Sato. Meu amigo, obrigado pela visita mais uma vez aqui pela Bucocast. Lembrando, pessoal, que a única vez que a Bucocast gravou fora do estúdio em uma clínica foi na clínica do professor Fábio Sato, que por sinal é uma clínica fantástica. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Muito obrigado, viu, Ismael, pelo convite, né? Teve que retribuir, né? Já que vocês foram até lá a clínica, teve que vir aqui para conhecer, né? E ó, o estúdio tá demais aí, viu? Parabéns, viu, Ismael? Obrigado, professor, por atender o nosso chamado. E para a gente começar esse podcast, primeiro eu quero fazer um agradecimento à Traumec, em nome do Paulo e do César Caritá, que vem nos apoiando aqui no crescimento, na trajetória, na educação continuada, na Bucocast Academy também. E nós estamos colocando aqui o QR Code, o site. Você que ainda não conhece a Traumec, ou você que já conhece, é só apontar o seu celular para o QR Code e você, obviamente, vai receber um atendimento especial lá dos nossos amigos, que a Traumec é soluções inovadoras para a vida. Professor Fábio Sato, inclusive você é consultor, speaker da Traumec, né? Isso, a gente trabalha com eles, principalmente na parte de educação continuada, né? Junto ao Instituto Ethics. É isso aí, Luciano e Renato lá do Instituto Ética. Professor, para a gente começar a falar um pouquinho, para a gente entrar nos assuntos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da especialidade. A gente estava falando aqui offline que você está com 20 anos de formado dentro da odontologia, pô. Não conta essas coisas, mas... Já tem uma caminhada boa, né? Verdade, é. Assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Então, assim, felizmente, tipo assim, eu acho que eu fiz a escolha correta, né? Sou muito feliz dentro da minha especialidade, né? E você fala, quando eu comecei, né, a decisão por fazer cirurgia, né? Foi logo ali finalizando a parte da graduação, né? Então a gente começa, o que você gosta? Eu brincava, cara, que eu gostava de tudo, Ismael, né? Quer dizer, algumas coisinhas menos, né, também, odontopediatria, né? Mas assim, gostava, né, muito, né, da parte de patologia, farmaco, né, e aí quando chegou na cirurgia, eu falei, poxa, acho que é isso, que a gente consegue, né, unir muitas coisas dentro da odontologia, né, dentro de uma determinada especialidade, né, e aí, felizmente, fiz a escolha, né, fiz minha formação na Unicamp, né, depois voltei para minha cidade natal, onde eu me graduei aqui em São Paulo, na USP São Paulo, né, sou muito feliz hoje, tudo que eu faço, nos hospitais que eu trabalho, na clínica, na faculdade, em São José dos Campos, né? Então, acho que é muito bacana, né, a nossa especialidade, poder desenvolver o trabalho. Né? Ô, professor, a gente estava falando aqui offline, você está com 20 anos de formado esse ano, completando 20 anos, mas você tem uma referência dentro da especialidade de alguém que já está há 50. Como que é isso, cara? Essa curva de aprendizado, a gente sabe que ela é muito acentuada. Como que você se desenvolveu e essa crescente, uma dedicação que veio sempre do berço, família, parte educacional, acadêmica, estudar. Como que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que sim, muito do que eu fiz como minha formação e essa questão de estar sempre procurando, né, se aperfeiçoar e essa dedicação à parte acadêmica, né, devo muito aos meus pais, né, o meu pai é ortodontista, minha mãe é endodontista, né, ambos também foram para a área acadêmica, foram professores, também fizeram mestrado, doutorado dentro das suas especialidades, né, e acho que sempre incentivaram, né, todos os filhos, né, da família, somos em 4, né, só eu que fui para a área da odontologia, né, e eles sempre incentivaram muito, né, olha, você tem que estar sempre se aperfeiçoando, né, estão procurando coisas novas, e assim, eu acho que para quem está começando, né, dentro da especialidade, dentro do odonto, eu sempre falo isso, olha, procura sempre melhorar a cada dia. Acho que assim, isso é uma coisa que a gente precisa ter na gente, né? Então essa busca do aperfeiçoamento, né, da melhoria contínua, né, sempre tentar melhorar, né, em tudo aquilo que a gente faz, né? Então assim, quando a gente começou a parte da artroscopia, por exemplo, de ATM, né, que assim, eu sempre falo, quando a gente começou, a gente não tinha, pouquíssimas pessoas faziam aqui no Brasil isso. Né? E a gente, poxa, mas daí o pessoal começou, né? Não, mas basta lavar. Não, mas não dá pra gente ir além, né? Então, assim, o brasileiro consegue se desenvolver, criar
técnicas novas, né? Criar materiais novos. Eu acho que assim, a gente precisa sempre tentar ir melhorando, né? Acho que isso é que eu procuro seguir em tudo que eu faço aí na vida, né? Quem é a pessoa que você se inspirou assim dentro da especialidade? Você falou dos seus pais, obviamente, Uhum. mas assim, tem uma referência dentro da especialidade que você desde novo acompanhou e buscou Uhum. como referência, professor? Assim, na verdade, dentro da nossa especialidade, né, tem assim, várias pessoas que acabam sendo referências pra gente. Na verdade, assim, todo mundo que acompanha, que a gente vê operar, tá sempre aprendendo, na verdade. Né? Então a gente fala, nossa, mas o residente. Não, o residente te ensina, você aprende muita coisa, né, com o residente, né? Também, né? Mas sim, tem pessoas importantes, claro, né? Então, vai desde pessoas que vão dar minha formação, da graduação, né? Aí a gente teve como professor, né, lá na graduação no São Paulo, né, o Dr. João Galberto, o Dr. Valdir Antônio Jorge, né, o Dr. Fernando Melli, que a gente trabalhou bastante também com ele depois que eu voltei na minha formação, meus professores da Unicamp, né, devo muito a eles, né, todo mundo de lá que aprendi muito, né, e tem várias referências aqui também, né, tanto no Brasil como no exterior de cirurgiões que a gente procura, né, seguir. Acho que é importante sim essa questão, tipo, sempre procurar novos conhecimentos. Acho que é importante isso. Hoje, dentro da especialidade, você navega nas principais, né? Que é cirurgia ortognática, ATM. A Uhum. gente sabe que tem muitos cirurgiões bucomaxilo na implantodontia, cirurgias menores, né? Mas você cresceu uma referência dentro da especialidade nas cirurgias de ATM. Uhum. Isso foi uma coisa que você procurou ou assim, não, eu quero me especializar em ATM? Como que foi isso? Por que você faz tanto ATM como ortognática? Eu não sei o que é mais e o que é menos, eu sei que você opera pra caramba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa referência que você criou dentro das cirurgias de ATM. Tá, isso foi interessante, porque assim, das coisas que acabou me fazendo eu seguir pelo caminho da cirurgia bucomaxilo, da especialidade, né, foi meu pai, que meu pai era ortodontista, né, então achava legal, e acho legal, né, muito interessante a ortodontia, mas a gente, na verdade, assim, eu, meus irmãos, a gente cresceu ali dentro do consultório deles. E assim, eu cheguei a ver casos de cirurgia ortodôntica. Nossa, pai, tipo, mas o paciente saiu de um jeito, quando voltou era outro, né? E aí eu falei, nossa, mas isso é maravilhoso, né? Tipo assim, enquanto na ortodontia demorava anos, né, pra se ter o resultado, E né? muitas vezes não conseguiu o resultado que, Exato, que o paciente esperava, né? Exato. Então, assim, eu falei, poxa, isso é bacana demais, né? E na época, quem operava os casos do meu pai, era o doutor Antenor Araújo, lá de São Dos José. Campos. Isso, exato, né? Eu hoje tenho o prazer de trabalhar com o filho dele, o Marcelo Marota, né? Então, tipo assim, poxa, eu acho que é isso que eu vou seguir, né? E aí, assim, eu segui dentro da especialidade muito por causa disso também, né? E aí, quando terminei minha formação, tudo isso, e voltei para São Paulo, teve um dos professores lá da Unicamp, o Dr. Roger Moreira, né? Ele falou para mim, Fábio, o que você quer fazer, né, na vida? Eu falei, bom, o que você tá perguntando? Cara, eu fui fazer buco por causa de ortognáticas do meu pai, os casos que eu acompanhava. E ele falou, Fábio, tipo, você tem que procurar alguma coisa que você vai se diferenciar, né? Na época, quando eu comecei a querer fazer cirurgia, realmente pouca gente fazia aqui, né? E aí, só que assim, depois de um tempo, né? Tipo, você vê que a grande maioria dos cirurgiões hoje fazem cirurgia ortognática, né? E ele falou, tem que tentar se diferenciar. Eu falei, tá, mas o que é se diferenciar dentro da especialidade? Igual quase fazer uma pergunta hoje, né? Ó, você tem que se diferenciar, procurar fazer alguma coisa diferente, né? Mas o que é diferente? E aí que ele deu a ideia. Fábio, por que você não vai fazer cirurgia de ATM, né? E as pessoas até falam, nossa, mas você aprendeu onde fazer isso? Na sua residência, na sua formação? Não, quando eu saí da minha formação, isso acontece normalmente, eu tinha feito, acho que era um caso de cirurgia aberta, né? Fiz poucos casos, né, de anquilose, né? Mas assim, artroscopia, assim, não existia, né? O máximo que eu vi na época, tinha um dos professores lá da Unicamp, que é o Dr. Renato Mazzonetto, hoje falecido, né? Inclusive ele tinha feito a livre docência dele, que era sobre artroscopia de ATM, e quando ele falava sobre aquilo, era uma coisa, tipo, quase como a gente fala hoje, sei lá, de cirurgia robótica pra gente, uma coisa que estaria fora da nossa realidade, né? E aí eu lembrei daquilo, e aí que eu fui atrás, né? Então, assim, eu busquei minha formação dentro da cirurgia de ATM, né? E assim,
para o pessoal mais novo, às vezes perguntar, poxa, Fábio, mas o que você dá de conselho, né? Aquela história. Assim, procurar se diferenciar, né? Então, assim, eu procuro fazer de tudo. Então, hoje eu atuo dentro, como você comentou, né? Então, hoje eu faço desde oral menor, implante, né? Faço meu plantão de trauma, faço minha cirurgia ortognática, minha TM, os meus pacientes fissurados, que quem me acompanha sabe que é outra especialidade, né? Outra área que eu gosto bastante dentro da cirurgia buco, né? Então, assim, eu procuro fazer de tudo, né? Então, mas claro que tem aquela coisinha que vai te diferenciar e no meu caso, eu acho que foi, né, o conselho que eu procurei seguir em relação à cirurgia de ATM, né? Professor, você hoje tem uma agenda para conseguir o Fábio Sato aqui hoje. Você não tem ideia o quanto foi difícil. Apesar de a gente estar em São Paulo, mas tanto que quando eu convidei ele e eu fui lá no consultório dele, a gente já estava tentando há muito tempo. Aí como ele não ia lá para Piracicaba, eu falei, então eu vou para São Paulo e a gente vai gravar aí, deu tudo certo, a gente tem esse podcast gravado lá. Eu queria que você falasse um pouquinho das cirurgias de ATM. Hoje a gente sabe que a curva de aprendizado para você fazer essas cirurgias, ela exige demais do profissional. E tem uma... a gente ouve em rodas de cirurgião, quando se fala em cirurgia de ATM, que as pessoas falam que você faz de olho vendado, tem aquelas brincadeiras. Pô, mas o professor Fábio Sato, cara, ele faz de olho fechado, cirurgia, artroscopia e tal. O que o profissional precisa, professor, para ele ter... Porque a gente percebe que a cirurgia ela é muito delicada, né? Eu não sou profissional da área, mas a mão eu acho que conta muito nesse tipo de procedimento. Queria que você falasse um pouquinho da técnica, o que o aluno precisa prezar para ele poder se dar bem, vamos dizer assim, dentro dessa área. Tá, então assim, primeiro alguns conselhos, né? Então assim, o primeiro deles, o que é? Assim, quem quer trabalhar com cirurgia de ATM tem que, assim, não precisa fazer uma especialização, mas precisa conhecer sobre o tratamento clínico da disfunção temporomandibular, né? Até para, de novo, como na aula a gente abordou o tema, né? Assim, ter a questão do diagnóstico. Porque senão, assim, não é basicamente você pegar um exame de imagem, olhar uma ressonância e falar, você tem deslocamento de disco, eu vou operar, né? Primeiro que assim, que a grande maioria dos deslocamentos de discos, não obrigatoriamente você tem que operar esses pacientes, né? Isso está mais do que claro dentro da literatura, né? Então, assim, você precisa saber de clínico, assim como para trabalhar com cirurgia ortognática, você tem que saber de ortodontia. Se você quer trabalhar com implante, você precisa obrigatoriamente conhecer a parte protética também, né? Então, assim, esse é o primeiro conselho que a gente dá. Agora, claro, em relação à curva de aprendizado, é claro que ela é um pouco mais longa, né, do que as outras cirurgias da nossa especialidade. Por quê? Principalmente quando a gente fala, né, de artroscopia, você está falando de um procedimento que é feito por vídeo, algo que a gente normalmente não está acostumado, né? É um procedimento feito dentro de uma cavidade, com uma visão indireta, né? Então, assim, a gente precisa, é algo novo para a gente, que leva um tempo maior. Então, assim, o que eu sempre falo assim, você precisa o quê? Se dedicar àquilo, né? Então, hoje tem vários cursos que a gente tem aí, falando, né? Então, utilizando, né, peças anatômicas, né? Então, tem vários cursos dentro da especialidade. A gente tem simuladores, né, para o pessoal treinar. Então, assim, tem que estar sempre tentando se aprimorar. E eu vejo colegas, né? Então, pessoas que vão estar na terceira, quarta edição do nosso curso, né? Colegas que compram realmente aqueles simuladores, né? Então, o tempo todo ali tentando, né? Fazendo. Então, eu acho isso muito bacana, né? Que você vê que a pessoa realmente ela quer aprender, ela quer se dedicar, né? Então, assim, isso leva tempo, né? Então, assim, lógico, e também outra coisa, não adianta você, eu quero fazer só tudo ou por artroscopia, né? Não, você precisa saber fazer primeiro, aprender a fazer cirurgia aberta de ATM. Então, você tem que aprender a fazer a sua discopexia, né? Aí, depois disso, aprendendo a fazer a cirurgia aberta, aí que você vai poder, né, então, se desenvolver na área da cirurgia por vídeo, né? Isso é o princípio básico, né? Para você operar por vídeo, obrigatoriamente você tem que ter conhecimento de cirurgia aberta, né? Hoje a gente vê alguns cursos de cirurgia ortognática onde o aluno ele acompanha a cirurgia dentro do hospital, ou muitas das vezes ele consegue, né, ali, dependendo da sua curva de aprendizado, auxiliar. As cirurgias de ETM também tem esses acompanhamentos, é possível? Ou é algo mais difícil de você poder soltar na mão do aluno para ele poder operar? Como que é esse aprendizado na prática, professor?
Acho que assim, essa questão de acompanhar a cirurgia, claro que é sempre muito importante, né? Só que na cirurgia de ATM, né, a gente vamos pensar no tratamento como um todo da disfunção temporomandibular, não é só a cirurgia em si. Seria você acompanhar principalmente a parte de ambulatório, de atendimentos, né? Por quê? Porque você tem que aprender diagnóstico. Né? Porque assim, a parte cirúrgica em si, né, é lógico questão que com o tempo você vai criando a sua habilidade para fazer a cirurgia aberta, para fazer depois a cirurgia por vídeo, né? Mas você tem que aprender a diagnosticar. E isso eu vejo, né, que é a grande dificuldade dos colegas. Muitos colegas mandam, olha, Fábio, o que você acha desse exame? Eles me mandam uma ressonância e falam, e aí, você acha que é cirúrgico? Mas eu não sei. Né? Então, assim, eu posso te dar um parecer baseado num exame, né? Ah, tá, o disco tá anteriorizado tem que trazer para a posição, né? Mas o quê? Mas o paciente está sintomático, né? O que já foi feito de tratamento para esse paciente, né? Então, assim, eu acho que assim, a questão do acompanhar a parte ambulatorial é essencial quando a gente pensa em termos de cirurgia de ATM. Em cirurgia ortognática, a parte é importantíssima também, né? Mas assim, eu acho que aí vale muito mais a ver essa questão de acompanhar a cirurgia ortognática. Por quê? Porque aí tem as minúcias da cirurgia. Aí se eu tenho tal tipo de intercorrência, como que eu trato? Porque a técnica em si, qualquer um aprende, na verdade. É tudo questão de ver, reproduzir e treinar. Né? Mas você tem que ter o conhecimento de diagnóstico. Quando você sai algo dali do dia a dia, né? Quando você tem uma intercorrência, algum tipo de complicação, como que você resolve? E isso você só adquire com experiência, tempo, né? Quando você começou, uma curiosidade minha, você encontrou mais dificuldade em realizar cirurgia ortognática ou cirurgia de ATM? Ou cirurgias de ATM, por exemplo, tem as suas variações, cirurgia aberta, por vídeo, enfim. Uma dúvida aqui, uma curiosidade. Eu acho que assim, foi um pouco mais difícil na cirurgia de ATM porque a gente não tinha referência na época, Ismael. Né? Principalmente quando a gente está falando de artroscopia. Né? Em cirurgia, eu sempre falo assim, que provavelmente foi a mesma dificuldade dos pioneiros da cirurgia ortognática, né? Então, quando a gente fala do Dr. Antenor Araújo, né? E vários outros, né? Que tiveram aí, que antecederam ele, né? O pessoal do Rio, interior de São Paulo, né? O pessoal do Rio Grande do Sul, tem pessoas importantes aí dentro do meio, né? Quando eles começaram a cirurgia ortognática, eu acho que assim, é a mesma dificuldade que a gente teve no início, quando a gente fala de cirurgia de ATM. Né? Em especial a questão da artroscopia, né? Então, eu acho que assim, a gente teve um pouco mais de dificuldade por não ter essa referência, né? Para a cirurgia ortognática, pelo menos assim, para mim foi um pouco mais fácil. Por quê? Porque era mais o famoso cola nos caras, né? Cola nesses caras que já tem mais experiência e acompanha. E a gente foi um pouquinho mais tranquilo. O professor Fábio Sato acabou de gravar uma aula aqui pra gente na BucoCast Academy. Foi a primeira aula que nós vamos lançar no nosso canal. É uma honra poder recebê-lo aqui e poder ter essa primeira aula de várias, viu, gente? Ele vai voltar aqui para gravar outras aulas, inclusive podcast também. Professor, eu tenho algumas curiosidades aqui que eu separei enquanto você estava ministrando a sua aula. Eu queria saber quantos pacientes evoluem para a cirurgia aberta quando se tem um problema ou algo relacionado à disfunção de ATM. Na verdade, assim, hoje a cirurgia aberta a gente faz em poucos casos, né? Por quê? Porque hoje a artroscopia ela tomou um lugar importante aí por ser um tratamento menos invasivo, uma recuperação mais rápida, né? Então, menor chance de a gente ter aí complicações em relação à cirurgia, né? Mas, assim, basicamente o que diz a literatura, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Então, assim, pelo menos 70% dos casos a gente resolve com o tratamento clínico. Né? No mínimo, daí para mais, né? Então, aqueles poucos que são realmente refratários a esse tratamento clínico é que a gente vai indicar a cirurgia para essas situações. E de preferência começando, né, com a cirurgia menos invasiva e quando o paciente também não responde bem a essa cirurgia menos invasiva, aí a gente vai então para os procedimentos, né, mais invasivos que seriam as cirurgias abertas ou os procedimentos de salvação. Quando o aluno tem um paciente, né, com um problema de disfunção, eu queria que você simplificasse quais são as etapas até, de repente, uma prótese, enfim. Por onde começa e como que você segue? Eu queria que você falasse, na verdade, do seu protocolo, o passo a passo desse paciente. Tá. O que é importante, assim, acho que isso tem que ficar muito claro, né? A gente não opera exame de imagem.
Porque, assim, o que eu vejo muitas vezes os colegas, né? Ah, parece que é padronizado, né? Tomografia e ressonância para todo mundo, né? Aí o paciente volta, como é que tá o disco? Ah, tá anteriorizado, não tá? E aí já sai pedindo cirurgia, né? Então, assim, a gente, primeiro, assim, o clínico, né? É o que manda em tudo, né? Então, assim, a gente tem que ir muito pelo clínico. E, na verdade, assim, e muitas vezes a gente nem exame de imagem a gente precisa solicitar, né? E por que isso? Para ter um bom diagnóstico. Né? Se você não tem um bom diagnóstico, sai operando exame de imagem, você vai estar fadado ao insucesso, né? Então, por quê? Porque às vezes você pega o exame, opera o exame, às vezes o paciente tinha um outro problema que não estava vendo no exame, né? Ah, mas aí a cirurgia não foi legal, o paciente não respondeu bem, é a questão da técnica, essa técnica não funciona, né? Pera aí, vamos voltar antes. O problema foi aonde? Estava no seu diagnóstico, né? Então, fazer um bom diagnóstico e sempre tentar os tratamentos, né? Menos invasivos, né? Então a gente começar com tratamento clínico, né? Poxa, não respondeu? Vamos tentar um tratamento menos invasivo, né? Poxa, aí não respondeu? Aí a gente pode tentar passar para cirurgias um pouco mais invasivas, né? Então acho que assim, se fica também algum conselho, alguma coisa, tenta, né, tentar escalonar o tratamento. Acho que isso é importante. E a gente não opera exame de imagem, a gente opera o nosso paciente. Dentro dos procedimentos das cirurgias de ATM, qual o procedimento que você mais faz ou qual que você mais fez? É uma pergunta Aham. é a mesma coisa que eu perguntar pra você na cirurgia ortognática, você operou mais o 2, o 3, quais são os incêndios que você tem apagado, que mais te procuram além dos seus pacientes, que eu sei que você opera bastante também com os colegas. Essa pergunta é interessante, né? Porque assim, lógico, assim, a outra pergunta que o pessoal faz bastante é assim, Fábio, você ainda faz cirurgia aberta? Essa era outra pergunta, né? Mas claro que hoje o principal procedimento que a gente realiza, né, é a artroscopia, né? E tanto é que assim, a gente evoluiu muito na técnica. Antes, quando a gente começou, Fábio, você já começou fazendo, né, discopexia, procedimentos mais avançados? Claro que não, né? Eu comecei como qualquer pessoa, né? Então a gente começa devagar, a gente faz nosso procedimento de livres e lavagem, a gente fica super feliz quando consegue fazer a primeira triangulação, a gente fica mais feliz ainda quando consegue fazer, né, a primeira discopexia, né? E assim, eu acho que assim, todo mundo tem que tentar seguir, né, esse caminho. Então hoje, a principal cirurgia que eu faço é a artroscopia, né? Essa que você faz de olhos fechados. Não é não. Não. Mas assim, a gente diminuiu muito cirurgia aberta hoje, né? Mesmo casos de próteses, né? Então, tipo, poxa, mas tem uma osteoartrite mais severa. Hoje a gente consegue resolver muita coisa também, né? Com os procedimentos que vem crescendo, né? Então, a gente utilizar infiltração, fatores de crescimento, né? Hoje eu estou fazendo bastante também parte de infiltrações, de viscosuplementação, hoje auxiliado pelo ultrassom. Então, assim, você vê que a especialidade, quando vem, né, se desenvolvendo, indo para um caminho de tentar coisas cada vez menos invasivas, né? Então, acho que essa que é a ideia, né? Então, você conseguir dar, né, um conforto para o paciente, conseguir melhorar a qualidade de vida sem precisar fazer um procedimento, muitas vezes, que envolve, né? Remover uma articulação, colocar, né, uma prótese ou tirar um enxerto, né, de um paciente. Então, assim, acho que esse é o caminho. Você falou sobre artroscopia, falando em a técnica, né? Uma técnica, artroscopia. Tem uma variação de técnicas, né? Inclusive você tem a sua também, né? Isso Eu queria vem. que você falasse um pouquinho sobre isso, porque McCain, tem a sua e tem outros que eu não me lembro o nome, mas O você Ismael colocou em anda alto. assistindo bastante as aulas, olha lá, tá vendo? É Yang, é McCain, é a sua, e tem tantos outros. Sim. Como isso, professor? Para o aluno que tem um paciente e de repente tem uma indicação, qual técnica escolher, enfim, como que é isso? Tá. Primeiro, assim, uma coisa que eu sempre falo também, não existe a técnica perfeita. Né? Existe aquela que tem assim, cada uma tem as suas indicações, com pontos fortes, com pontos fracos nela, né? E aí, assim, baseado no que tem o seu paciente, você escolhe aquela que tem a melhor indicação. Né? Então, assim, hoje a gente vê assim, felizmente, né, o Brasil cresceu tanto, né, se desenvolveu tanto, né, nessa questão da cirurgia da ATM, né? Então, assim, por exemplo, aí falando, por exemplo, de prótese, né? Então, hoje a gente tem o maior número de próteses do mercado do mundo. Né? A gente, na artroscopia, né, você vê o desenvolvimento de várias técnicas, né, por vários profissionais aqui do Brasil. Então você vê como que o Brasil se desenvolveu, né, em poucos anos, né, e hoje a gente é o país que a gente mais faz, né, procedimentos envolvendo ATM no mundo, né?
né? Então, assim, eu acho que em relação mas tem várias técnicas, né? Qual que é a melhor? Acho que você precisa conhecer, ter a sua caixinha de ferramentas ali, né? Conhecer, não basta conhecer uma só. Eu acho que tem que conhecer algumas ali. Isso a gente procura passar nos nossos cursos, né? A gente procura ali ensinar pelo menos assim umas 2, 3, 4 técnicas, né? Eu quero que pelo menos né, o aluno saia sabendo fazer bem, né? E aí, a partir da necessidade, da indicação do paciente, né? Como é que tá esse disco, né? Tem uma degeneração maior, menor, né? É uma questão, tem ou não tem redução? Como é que tá a cabeça da mandíbula, né? E qual que é a indicação, né? Mais uma questão de dor, é mais uma questão do deslocamento. E a partir, né? Então, de uma série, né, de avaliações que a gente faz desse paciente, a gente fala, olha, para esse paciente talvez tal técnica seja melhor ou talvez aquela outra técnica. Perfeito. Eu queria que você falasse na sua aula, você estava falando sobre uma paciente com inflamação, né? Inflamação gerador. E eu Tá. queria que você desse uma receita sua de quando o paciente chega no seu consultório, ele tem uma inflamação ou uma dor, qual que é a sua receita? Que tipo de medicamento? Que a gente sabe que tem uma variação de medicamentos. Na sua Uhum. experiência, o que tem dado certo que você tem receitado para amenizar a dor do paciente? Não sei se é uma pergunta, se faz sentido essa pergunta. Faz sentido. Então, assim, se ele está falando no quadro inflamatório, vamos supor que o paciente tem uma artralgia, né? Uma dor, uma inflamação localizada ali na região da articulação. É claro que a gente não tem receita de bolo, né? Tem que, é isso, né? Mas a gente, dependendo do que o paciente tem, né? Então a gente pode indicar, né? Em relação ao tratamento clínico, né? Então, por exemplo, o paciente ele relata, por exemplo, um apertamento noturno, né? Então a gente pode indicar um dispositivo interoclusal. Se ele tem, né, um problema ali muscular, uma mialgia associada com essa artralgia, né? Então a gente pode recomendar, por exemplo, uma fisioterapia para esse paciente também, né? O que sempre melhora, né? Então, às vezes, uma associação normalmente de anti-inflamatório para esse paciente, junto com relaxante muscular, né? E além disso, quer dizer, tem outras medicações que a gente pode estar utilizando também para esse paciente, né? Às vezes, alguns casos, alguns antidepressivos, como os triciclos, também tem a sua indicação para algumas situações, algum tipo de analgésico também, né? Claro, então assim, tem que avaliar paciente para paciente, mas basicamente a gente tenta, né, o tratamento clínico, né? Então a termoterapia, né, a famosa bolsinha de água quente, restrição de dieta, sempre ajuda aí a Você diminuir a recebe sobrecarga disso, você né? recebe muita pergunta lá na sua caixinha do direct ou WhatsApp de aluno perguntando de que medicamento, o que eu receito para um paciente XYZ? Tem muita dúvida sobre isso? Tem bastante, viu, Ismael? O pessoal manda muitas, tipo assim, o que você acha? Manda o exame normalmente, né? Realmente uma ressonância magnética. E aí, Fábio, o que você acha que tem que fazer para esse caso, né? Fala, me dá mais informações, né? Você já está Pra, de- pra, acostumado já. é, pra resolver aí o enigma. Professor, tem o caso das cirurgias de ATM combinado com cirurgia ortognática, que você faz as Uhum. duas. E eu queria que você falasse como que você avalia essa indicação da cirurgia combinada, se você faz quando existe a indicação. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso é uma discussão grande também, né, Ismael? Porque assim, existem alguns casos que realmente, tipo assim, você tem que operar, fazer a cirurgia articular junto com a cirurgia ortognática. Então, por exemplo, né, pacientes que têm uma degeneração importante, né, em relação à articulação, que têm o desarranjo interno, às vezes pacientes, por exemplo, que têm uma hiperplasia de côndilo ativa ou tem, né, uma lesão como um osteocondroma, né, que esse paciente obrigatoriamente ele tem que operar. Microsomia hemifacial, que a gente comentou, né, um pouquinho na aula também. Então, são casos que a gente tem que operar. Se é só um problema, muitas vezes, do desarranjo com uma artralgia, né? Hoje, a nossa tendência, muitas vezes, até como protocolo, é fazer essa cirurgia articular de uma forma prévia, né? E de preferência uma cirurgia por vídeo, que é uma cirurgia menos invasiva, uma recuperação mais rápida para o nosso paciente. E aí ele vai para o preparo ortodôntico e depois, mais à frente, ele faz somente a cirurgia ortognática. Se ele quer fazer no mesmo tempo cirúrgico, normalmente a gente não faz por vídeo. Nossa tendência o que é? Ou fazer a cirurgia aberta, de forma aberta, né? Quando uma discopexia, né? Ou, se for o caso, né? Em algumas situações, às vezes uma prótese, ou uma condilectomia alta, ou uma dissectomia para esse paciente. Mas normalmente não gosto de fazer artroscopia junto com a cirurgia ortognática. Eu prefiro fazer isso em 2 tempos, né? Separados. Então, eu vou continuar a pergunta. Por que que você prefere fazer em 2 tempos? Porque o que acontece? Quando a gente faz a artroscopia, obrigatoriamente a gente precisa, né, fazer toda aquela lavagem, aquele aumento, né, do espaço articular, e isso acaba alterando a oclusão, o posicionamento condilar do nosso paciente.
né? Se a gente utiliza isso durante, né, o transcirúrgico, a gente pode ter algum erro em relação ao posicionamento dos segmentos e não ficar tão legal o resultado da nossa cirurgia ortognática, né? E mesmo se a gente faz depois da ortognática, você fala, Fábio, você pode operar a TEB depois, né? A questão que é? Às vezes no pós-operatório fica uma alteração de oclusão que a gente não sabe. Pois, será que isso foi um mau posicionamento entre os segmentos, né? Ou foi só da cirurgia da artroscopia, né? Vou colocar em elástico nesse paciente, né? Com essa alteração de oclusão? Provavelmente não, né? Então a gente acaba perdendo um pouquinho, né? Em relação a essa questão do pós-operatório quando a gente faz de forma simultânea, né? Então por isso que eu prefiro fazer em 2 tempos separados quando feito por vídeo. O professor Fábio Sato vai voltar aqui no próximo podcast, a gente vai fazer ao vivo. Só que antes a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. O Brasil todo que nos acompanha pela Bucocast, vocês vão enviar as perguntas e nós vamos fazer as perguntas que vão vir, né, dos nossos alunos e dos colegas, obviamente, que queira tirar suas dúvidas. Então já fica aqui o convite para um podcast ao vivo, porque agora a gente está em São Paulo, a gente está perto aqui do Tatuapé, não está muito longe. Então você vai voltar num horário mais oportuno para a gente poder fazer esse podcast ao vivo. Eu queria falar aqui sobre a Traumec, que tem apoiado o nosso projeto. A Bucocast tem trabalhado na educação continuada também, como a Traumec, e eles têm sido o principal parceiro, né, nessa fase de crescimento aqui do nosso canal da Bucocast. Então, o meu agradecimento lá ao Paulo, ao César. A gente está colocando o QR Code aqui da Traumec. Você que ainda não conhece ou ainda não tem um representante lá, aponte seu celular para o QR Code e você vai receber a visita aí de um dos seus representantes aí em qualquer lugar do Brasil, inclusive no exterior também. Lembrando que a Traumec traz soluções inovadoras para a vida. Professor, eu queria falar sobre o dispositivo de segurança que a gente trouxe aqui para o nosso episódio e que você desenvolveu junto com a Traumec. Eu queria que você falasse da importância desse dispositivo, mas antes de você falar, eu queria que você falasse sobre como foi a criação desse dispositivo junto com a Traumec. Bom, uma das coisas que eu acho que é interessante em relação à Traumec é essa preocupação que eles têm sempre em procurar desenvolver coisas inovadoras, né? Então, acho que sim, foi uma característica desde o início da Traumec, né? O Paulo vai lembrar, o César, né? Quando começaram com as pontinhas, né? Microdissectoras, né? Então, assim, sempre procurar trazer novidades. E uma das coisas que eles também estão preocupados, assim como a gente, né? Em relação à segurança do paciente. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Porque o que a gente percebeu, né, que muitos pacientes às vezes ficam com um certo receio em relação a fazer, né, cirurgia, e a gente fala em especial a artroscopia de ATM, né, com risco de ter algum acidente, alguma complicação, algo do tipo, né? E aí eu e o meu colega, né, o Dr. Gustavo Tralli, né, junto com o pessoal da Traumec, a gente idealizou um dispositivo de segurança, né? Que hoje a Traumec está colocando em todos os kits de artroscopia deles, né? Então você vê a preocupação da empresa, né, em relação a ter essa questão de trazer essa segurança para o paciente, né? Então aquele paciente que hoje, nossa, mas não pode ter algum acidente, alguma complicação em relação à cirurgia, né? Então hoje, se você está utilizando um kit, né, da Traumec, você tem esse dispositivo que vai minimizar em muito essa questão desse risco no transoperatório, né? Então isso é muito bacana, né? Então o uso desse dispositivo. Então ele evita para que você ultrapasse as medidas de segurança, isso a gente explica direitinho, né, nos nossos cursos, né, a distância, a profundidade, né? Então assim, acho que isso é muito importante para a especialidade, a gente trazer segurança para os nossos procedimentos, tá? E além dessa questão do dispositivo, né, que hoje a Traumec está colocando, né, nos kits de artroscopia, eu junto com o Gustavo também, a gente desenvolveu uma técnica, né, que a gente utiliza então hoje medidas, né, através dos exames de imagem, de tomografia ou de ressonância, para a gente conseguir então marcar os pontos que a gente vai inserir a nossa ótica, os instrumentais, de uma forma muito mais precisa, né? Por quê? Porque até então
tudo que a gente utilizava como medida era coisa de trabalhos lá da década de 90, né? Então, trabalhos mais antigos, né? Então, hoje, qual que é a nossa ideia? Então, a gente desenvolveu, utilizando, né, a tecnologia, fluxo digital, né? Então, a gente utilizar essa tomografia, ressonância, para determinar um ponto muito mais preciso, né? E, inclusive, não só, né? Então, nas medidas, né, que a gente coloca de altura, né, distância, mas também de profundidades, né? Então, isso também traz muito mais segurança, né, para o cirurgião e para os nossos pacientes. Que você tem feito várias palestras através do ETIC, falando não só sobre o dispositivo e outras aulas que você tem dado Uhum. também nos cursos que a Traumec tem organizado. Esse dispositivo, o aluno precisa, o cirurgião, passar por um período aí de treinamento? Como que é isso, professor? Assim, é interessante, claro, que ele tenha um treinamento para poder utilizar esse dispositivo de segurança, né? Apesar que o uso é muito simples, viu? Mas não tem grandes segredos, não. Se ele pegar, às vezes, um tutorial, alguma coisa, ele consegue. Mas, claro, se ele puder fazer o treinamento, seria o ideal, né? E é legal que o Ethics também está, né? Então, empenhado, né, em realizar esses treinamentos nos materiais, né? Nos kits da própria Traumec, exatamente para tentar, né, passar para esses colegas e para os pacientes essa questão da segurança, da importância de trabalhar com segurança, né, dentro dos nossos procedimentos. Professor, eu queria agora sair um pouquinho das cirurgias de ATM. Eu sei que a gente tem aqui mais 20 minutos aqui do nosso podcast. Eu queria falar sobre cirurgia ortognática. E antes de a gente começar a gravação, você estava falando que agora você tem recebido o convite para ministrar aula em cirurgia ortognática. Como está sendo isso? Porque você sempre fez tanto ATM e ortognática desde sempre, mas agora parece que as pessoas estão enxergando o Fábio Sato, que faz cirurgia ortognática também. Parece que sim, né? Na verdade, assim, como comentei, né, no começo do nosso podcast, né, eu fui para a especialidade da Buco por causa da cirurgia ortognática. Eu falo assim, foi o que me levou a seguir a cirurgia, né? E eu falo assim, aí a ATM foi uma coisa que apareceu, né, no meio do caminho, que eu gostei muito, eu abracei a ideia, né, acabei me desenvolvendo, né, mas hoje eu vejo que, assim, o pessoal descobriu também, o Fábio, que também faz a cirurgia ortognática, As né. Então ortognáticas. tem os colegas lá de Brasília, agradecer o Alírio também, né, que ele acreditou, falou, não, mas o Fábio não faz só ATM, ele também faz a ortognática. Daí tem um Ortognática. projeto lá com eles, agora o próprio, né, o Ethics estamos criando, né, então, novos cursos, treinamentos também na área de ortognática. E eu fico muito feliz, né, de poder também atuar em outras áreas que não só, né, a cirurgia de ATM, né? É porque o professor Fábio Sato, quando você vai nos congressos, as aulas, quase que 99, não sei se 100%, tá ligado à ATM e, obviamente, que é uma área que as pessoas procuram muito você para Uhum. poder socorrer os pepinos quando dá, que a gente sabe, em cirurgia ATM, ele socorre, vai operar. Em qual estado que você não operou ainda nesse Brasil, cara? Tem algum que você já viajou muito esse Brasilzão operando, Rapaz, hein? são poucos, né? Primeiro, assim, em relação à questão de aula em congresso, tudo isso, assim, na verdade, eu acho que faltava, né, um pouco de pessoas, né, especialistas para dar essas aulas, né, esses treinamentos na área da cirurgia de ATM. Então, assim, na cirurgia ortognática, o Brasil é super desenvolvido há muito tempo, né? E faltava na cirurgia de ATM também. Então, hoje tem excelentes, né, profissionais, cirurgiões, né, que trabalham aí. Então, hoje a gente tá na cirurgia de ATM, cirurgia de ponta, né, igual o pessoal até passando o pessoal de fora, né? E lembrando, mas como comentei, tipo, quando eu comecei na área da Buco, aí há 15 anos atrás, né, posso fazer a minha formação, a gente não fazia, assim, a gente ia no congresso, Cobrac, né, que era uma salinha pequenininha de ATM, né, o pessoal estava discutindo trauma, o pessoal tava discutindo principalmente ortognática, continua discutindo, né, mas hoje você vai nos congressos, né, você vê, tipo assim, a sala de cirurgia ATM é tão grande quanto a sala de cirurgia ortognática. Né, que são os dois, hoje são os dois principais temas que a gente vê, e crescendo também agora a questão de cirurgia estética também, né? Mas assim, cirurgia de TM e cirurgia ortognática hoje, né, são as duas coisas, né, duas grandes áreas que chamam a atenção. Agora você falou do Brasil, né? Assim, eu também agradeço muito a cirurgia de ATM, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil graças a ela, né? Então, tipo assim, hoje eu não sei que estado que eu não fui,
né? Eu sempre falo, pessoal, Fábio, você tá indo pra quê, né? Pra tal lugar. Daí eu sempre falo, pra dar aula ou pra operar, né? Então, assim, hoje a gente já rodou bem esse Tem Brasil viajado muito, dando professor? aula. Cirurgia? Eu tento diminuir, né? Porque eu tenho minhas coisas aqui em São Paulo, né? Então tenho os hospitais, clínicas, faculdade, né? Então assim, mas eu tento tô viajando, ainda continuo, tento concentrar às vezes durante final de semana, tudo isso, mas a gente continua ainda passeando pelo Brasil aí, operando e dando aula. Fazendo os dois, né? Professor, falando de cirurgia ortognática, eu vou começar com uma pergunta que ela é bem pertinente no momento, Sim. e eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para você sobre a ortognática minimamente invasiva, né? Uhum, Hoje, como que você vê essa técnica, se uhum. você utiliza da técnica, e eu queria que você falasse sobre isso. Assim, eu acho que assim como aconteceu com a TM, né, a gente sempre tentar, né, focar nos tratamentos menos invasivos, né, eu acho que a ortognática foi um pouco para esse caminho também. Então, a gente pensando o quê? Na recuperação do paciente, né? Então, tendo melhores resultados, uma recuperação mais rápida para esse paciente, né? Só que assim, eu acho que é um pouco diferente isso, né? Às vezes quando a gente compara, às vezes, para uma artroscopia com uma cirurgia aberta, né? É um pouco diferente quando a gente compara uma ortognática tradicional com uma ortognática minimamente invasiva, né? Então, quando a gente fala de fazer por vídeo, né? Assim, na TM é uma diferença muito grande, principalmente na questão de risco que a gente está falando, de risco de uma lesão, de um facial, uma lesão vascular para um paciente, né? A rapidez. Então, assim, isso mudou muito, 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 muito com a artroscopia. Na parte de cirurgia minimamente invasiva da cirurgia ortognática, é uma tendência, claro, a gente tentar gerar o menor trauma possível para os tecidos, que isso vai representar, né, uma melhor recuperação para os pacientes. Então, hoje, é lógico que a gente tenta também, Ismael, fazer assim, algumas técnicas minimamente invasivas, menor incisão, né? Mas eu acho que assim, não dá para fazer a mesma coisa como eu falei para a cirurgia, né, de ATM. Eu faço tudo por artroscopia. Não existe isso, né? Tem alguns casos que você vai fazer cirurgia aberta. E a mesma coisa vale em relação à cirurgia ortognática minimamente invasiva também. Não dá para falar, eu só faço minimamente invasivo. Acho que assim, tem a sua indicação. Casos, movimentos menores, né? Você sabe que o paciente não vai ter tanta carga ali mastigatória, né? Então a questão de diminuir, né, a questão da fixação, né? Então acho que assim, tem as suas indicações. Às vezes um movimento mais tranquilo, né? Tudo isso eu acho que convém você fazer de uma forma menos invasiva realmente a cirurgia ortognática. Agora, tem situações, assim como acontece com cirurgia aberta, que não dá para você ficar, eu vou minimizar aqui o uso de material de fixação, né? Então, vou fazer um acesso menor, não vou ter uma visibilidade tão boa. Às vezes, no caso, tem que fazer um avanço muito grande, segmentação. Acho que, assim, tem as suas indicações também, né? Falando de cirurgia ortognática, é, como que você vê a complexidade do tipo da cirurgia quando você fala de um paciente classe 2, um paciente classe 3 ou um paciente assimétrico? Enfim, no seu ponto de vista, qual que o Uhum. aluno vai encontrar mais dificuldade de fazer ortognática falando desses padrões Eu aí? acho assim, cada caso tem a sua dificuldade, né. Então, por exemplo, quando você pega um paciente assimétrico, né, a grande dificuldade que a gente tinha até algum tempo atrás, era como você deixar esse paciente simétrico. E a nossa dificuldade o que que era? Então, muitas fazer essa análise, né, como transferir isso para a cirurgia de modelo, como reproduzir isso na cirurgia. Então, hoje, por exemplo, com o planejamento virtual, nossa, mas isso aí tornou muito mais tranquilo. Você consegue, uma forma muito mais previsível, né, dar essa simetria para o paciente, né? Porque você coloca lá no computador, faz as medidas certinho, coisa que a gente tinha dificuldade, né? Para fazer isso na análise facial, né? Sei lá, usando uma teleradiografia, né, de um paciente, era muito mais difícil depois você produzir isso, né, para a questão da cirurgia do modelo, levar isso para a cirurgia, né? Então isso ajudou muito, né? Por exemplo, no classe 2 já a dificuldade muitas vezes é que você tem que fazer um grande avanço, e nesse grande avanço, né, são os pacientes que normalmente têm problemas articulares e que às vezes você tem que avaliar se vale a pena ou não fazer uma cirurgia de ATM simultânea para esse paciente, né? Então, assim, tem a sua dificuldade também,
né? Paciente classe 3, né? Então, às vezes, nossa, vou fazer um recuo dessa mandíbula, né? Então, o quanto isso vai impactar em relação à questão, por exemplo, de via aérea para esse paciente, né? A questão dos contatos prematuros que vão ter entre os segmentos, normalmente acontece quando você faz algum tipo de recuo. Então, assim, cada caso tem a sua dificuldade, mas assim, não tem o caso mais difícil, né? Qual que é mais difícil? Hoje, assim, é você saber lidar, né? E aí vem de novo a questão da experiência, né? Para finalizar, para você conseguir devolver um resultado para o paciente, nesse sentido, o que a gente tem perguntado para os cirurgiões aqui, Uhum, eles têm falado muito sobre a simetria, que você tem uma sim. dificuldade maior. No seu ponto de vista, você acredita que a simetria ela é um desafio maior da cirurgia Com ortognática? certeza, né? Então, hoje os pacientes são cada vez mais críticos, né, em relação a estar totalmente simétrico, né? Apesar que a gente sabe a dificuldade que é uma pessoa ser totalmente simétrica, né? Mas, assim, com certeza o que mais ajudou a gente, né, nessa questão da simetria, né? Para assim, toda vez, antigamente, antes do planejamento virtual, quando eu vi um caso de assimetria, eu já ficava muito preocupada. Se, assim, pô, será que eu vou conseguir realmente, né, devolver, né, para o paciente, né, essa questão da simetria, que é o que ele vem, né, buscando, né, para fazer essa cirurgia. Então, hoje eu vejo que com o planejamento virtual, isso ficou muito mais tranquilo, né, de possibilitar esse retorno da simetria para os pacientes. Você começou na época fazendo o modelo de gesso, De né? gesso, rapaz, era cortando gesso lá, fazendo aquela sujeira toda, né? A gente É passava lá o o final modo de semana. raiz que a gente fala, né, professor? É o modo Mas eu acho que é raiz. importante, assim, Tem quem faz hoje, até hoje. Tem Muito. alguns colegas, poucos, né, que ainda fazem a cirurgia de modelo tradicional lá, cortando o gesso. Eu acho que é importante, mas assim, principalmente para o residente, né, às vezes assim, ele, não vou falar, é lógico que ele não vai sair fazendo só, até porque tem que se modernizar, né, hoje estamos tudo na época do virtual, né, mas eu acho que assim, é importante para ele ter uma ideia de como que é feito, né, e a questão da oclusão, pegar os modelinhos, né, então trabalhar com os modelinhos na mão, ver melhor a melhor intercuspidação, né, eu acho que assim, é importante ele ainda ter esse contato com a cirurgia de modelo tradicional, né. Mas claro que a hora que cai na vida real, não tem por que ele ficar fazendo isso, hoje vai tudo por virtual, né, porque além de ser mais rápido, questão de tempo, mas principalmente você dá uma maior previsibilidade de resultado, né. Professor, falando sobre benefício antecipado, você faz lá dentro do seu dia a dia o benefício antecipado ou é o último caso? Como que é isso? Porque a gente tem alguns colegas da Bucomaxilo que praticam o benefício antecipado com maior número de indicação. Outros colegas Aham. já é bem mais tranquilo com relação a isso. Como que é o seu ponto de vista com relação a isso? Assim como a gente comentou de artroscopia, cirurgia ortognática minimamente, o benefício antecipado também tem a sua indicação, né. Hoje, né, então assim, eu vejo assim, algumas indicações para benefício, né, casos de apneia, né, casos dos pacientes que não estão, assim, tão compensados, então algumas situações que dá para fazer o benefício antecipado, né. Então, por exemplo, hoje eu além daqui de São Paulo, eu trabalho muito em Brasília. Em Brasília, os pacientes aceitam muito, os ortodontistas, a questão do benefício antecipado. Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil, aqui a gente trabalha muito mais com preparo ortodôntico tradicional, né. Então eu vejo assim, tem indicação, mas assim, José não. Thierres falou que É, faz muito benefício antecipado quando eu entrevistei ele. legal, sim. Tem, Assim, tem uns caras que se especializou nisso, né? Eu lembro que a gente aham. conversou um pouquinho sobre isso quando eu entrevistei ele no Copac, e ele foi um dos únicos cirurgiões que eu entrevistei e que atua com benefício antecipado né, bem diferente dos outros colegas. Eu acho que assim, para se trabalhar com benefício antecipado, não é só um treinamento do cirurgião, mas é um treinamento principalmente do ortodontista, né. Então assim, o cirurgião tem que estar muito bem, né, alinhado com o ortodontista, né, na questão do planejamento, né, e aí você seguir a risca: "Ó, vou deixar nessa posição, de acordo", e é assim que vai ficar, né. E o ortodontista conseguir depois finalizar o caso, né. O ortodontista normalmente acho que não gosta muito do benefício antecipado, né? Ou não, A no seu grande ponto de maioria vista. não, a grande Não, maioria não. prefere o preparo tradicional. O preparo tradicional, né? Porque o problema volta para ele depois, né? Exato, porque depois você coloca ali na posição óssea, né, que ele pediu tudo isso, e aí cabe a ele trabalhar com ortodontia e utilizando, claro, né, ancoragem, nessas movimentos para ajudar, auxiliar ali no movimento, mas bem ou mal, tipo assim, acaba ficando com responsabilidade dele, né, finalizar o caso. Segmentação de maxila. Uhum. Você faz, eu queria saber em que momento que você propõe a segmentação, esse tipo de cirurgia.
Assim, eu acho que é importante, assim, tem alguns cirurgiões que fazem muita segmentação de maxila, outros não fazem segmentação de maxila, né? Eu acho que assim, também tem a sua indicação, né? Já indiquei mais segmentação, viu, Isma, do que eu indico hoje, né? Então eu vejo assim, realmente, tipo assim, olha, realmente tem uma atresia muito grande, não vai dar para corrigir, né? Angulação de incisivo não tá legal, muito vestibularizada, precisa corrigir. A gente segmenta quando necessário. Né? Mas também, mas nossa, mas dá para corrigir isso de forma ortodôntica, às vezes depois, pô, se dá para corrigir de forma ortodôntica, para que a gente vai arriscar fazer uma segmentação para o paciente, né? Que às vezes não vai trazer tanto benefício, vai ser um pós-operatório pior para o nosso paciente, para a dificuldade de fazer minimamente invasivo, já é muito difícil você fazer a questão da segmentação, né? Então, assim, acho que tem a sua indicação, mas quando tem indicado, vamos fazer, né? Inclusive, muitas vezes, para poupar o paciente, tem que fazer, às vezes, uma expansão de maxila prévia, né? Lógico, desde que não seja uma discrepância muito grande, que muitas vezes você tem que fazer a expansão, né? Previamente, né? A cirurgia em 2 tempos, né? Mas se, por exemplo, se a discrepância transversal não foi tão grande, né? Às vezes dá, por que não segmentar e poupar o paciente de fazer, né? Uma cirurgia, né? Pensando com a cabeça do aluno, qual que, em ordem aí, de maior desafio, recuar, avançar ou fazer impactação? Na verdade, assim, depende também, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, quando fala de recuo, né? Então, assim, por exemplo, recuar a maxila, né? Depende do tipo de recuo. É difícil, porque você tem que desgastar muito lá atrás, né? Tá próximo de estruturas importantes, né? Palatina, maxilar. Então, assim, é um pouquinho mais chatinho. Avanço, aí depende também, porque às vezes você tem avanços tão grandes, né? Por exemplo, em casos de apneia, né? Que tem que avançar lá 10 milímetros a mandíbula do paciente. Nem sempre é fácil isso, né? E a questão da estabilidade, pô, tudo bem, você avança, chegou, tá, fixou, vai ser estável isso? Será que isso não vai dar um torque na região do côndilo, uma sobrecarga que pode começar a desenvolver, né? Às vezes uma reabsorção, uma remodelação, o paciente pode levar a recidiva, né? Então, assim, acho que cada situação tem a sua dificuldade, né? Professor, a gente ontem estava gravando aqui, eu falei, fiz uma pergunta para o Augusto que eu nunca tinha feito, e vou repetir essa pergunta para você. Eu acho que o aluno ele quer saber o que você utiliza na sua cirurgia ortognática. Então, qual que é a pergunta? Uma cirurgia ortognática de maxila, mandíbula e mento, por exemplo. Qual que é o seu pedido? Você faz 2 placas, é uma placa X, é uma placa em L? Eu não conheço, mas você tem uma Uhum. receitinha do que você gosta de trabalhar. Você poderia passar alguma coisa dessa receita? Como que é o seu dia a dia? O que você tem mais segurança com relação à cirurgia? Eu acho que assim, a fixação tem que ser utilizada na quantidade ideal. Nem menos, porque você pode ter falha da fixação, pode ter fratura, recidiva, nem a mais. Por quê? Porque solta a fixação, né? Aumenta o índice de infecção, né? Muitas vezes você não consegue estar, não é colocando mais fixação, muitas vezes que você consegue aumentar essa questão de estabilidade, né? E aí respondendo a sua pergunta, né? O que a gente faz? São 4 placas normalmente para maxila, né? Então utiliza ou uma de avanço, mais uma placa em L, né? Eu não gosto muito da placa em L 2 zeros, né? Às vezes só quando, por exemplo, vai realmente fazer um reposicionamento inferior, né? Eu acho uma placa muito robusta ali, né? Pro pilar zigomático ali. Então, eu te prefiro de 1,5, desde que tenha contato, né? E na mandíbula, normalmente a gente utiliza, né? Ou eu faço técnica híbrida, utilizando uma única placa, ou utilizando 2 placas também. E para o meio uma placa X, né? Uma placa X ali, e a não ser que tenha um avanço muito grande também, às vezes eu coloco além da plaquinha mais 2 parafusos da bicortical ali. Tá aí a receita do professor Fábio Sato. Não é receita de bolo, cada paciente tem a sua indicação, Lógico, mas lógico. tá aí uma dica aí do que ele solicita normalmente na sua cirurgia. Professor, eu queria que você falasse com relação ao paciente e a apneia do sono. Eu Uhum. estou há pouco tempo dentro da especialidade, mais ou menos quase 10 anos, né, trabalhando nessa área do marketing, da comunicação, e eu percebo que os conteúdos com Uhum. relação à apneia obstrutiva do sono têm aumentado mais nos eventos que eu tenho Uhum. participado. Eu não sei se tem uma crescente aí desse tipo de procedimento Sim. na bucomaxilo. Eu queria que você falasse desse paciente, a cirurgia Uhum. ortognática, como que você tem utilizado para os pacientes com problema de apneia do sono. Assim, mas eu acho que a questão vamos falar da odontologia do sono,
né? Acho que assim, precisa desenvolver mais, né? E os colegas estudarem mais sobre a questão da odontologia do sono. Porque senão fica muito essa questão, tipo assim, pega o exame, veja o deslocamento, tem que fazer reposicionamento. É uma coisa, você pega uma polissonografia, tá, o índice está aumentado, então vamos partir para a apneia, né? E tem outras alternativas também, a não ser a questão da cirurgia de avanço maxilomandibular, né? Então a gente vai muitas vezes para casos de apneias leves, né? Então às vezes utilizar um aparelho intraoral, por exemplo, né? Existe a questão do CPAP, que ainda é um excelente tratamento para os pacientes, tem suas desvantagens, é claro que tem, né? E a questão da cirurgia, né, do avanço, que, lógico, vem aumentando exatamente por quê, né? Então, isso vem chegando, né, ao conhecimento, né? É o bucomaxilo que faz normalmente esse tipo de cirurgia, né? Eu acho que assim, ainda vai desenvolver muito, né, a questão da odontologia do sono, e aí dentro da odontologia do sono a gente coloca a questão da cirurgia do avanço maxilomandibular para correção da apneia, né? Você vê a cirurgia ortognática como, não diria a cura, mas a indicação talvez mais importante para a qualidade de vida de um paciente que tem problema de apneia, professor? Assim, eu acho que quando casos, né, de avançados, graves, né, eu vejo total indicação desde que o paciente também, né, ele esteja, né, consciente de que existe outras possibilidades, como o uso do CPAP, ele esteja ciente do que é a cirurgia, né, e outra coisa importante é que, assim, muitas vezes a questão do avanço maxilomandibular não vai corrigir 100%, zerar, que às vezes muitos colegas eu vejo prometem para assim, você vai zerar, né, o seu índice de apneia. Não, muitas vezes você vai sair de um caso severo para uma situação, por exemplo, de uma apneia leve, que o paciente é muito mais fácil de conviver no dia a dia com isso do que num quadro de uma apneia severa, né? Professor, falar sobre cirurgia ortognática eu acho que é tão tranquilo quanto falar de cirurgia ATM. Porém, as duas áreas, a gente tem aí no mínimo 2 horas de podcast para a gente conseguir pelo menos Verdade, atender viu? 50%. E eu quero que você volte, obviamente, para a gente poder falar de cirurgia ortognática, mas pensando no paciente, né? A gente falou Uhum. aqui um pouquinho sobre algumas nuances da cirurgia ortognática, como você pensa, as suas opiniões, mas eu quero, obviamente, que você volte aqui para a gente falar novamente no canal do Ortognática Sim, né? Que é exclusivamente para a cirurgia ortognática, para a gente gerar esse conteúdo para o paciente. E quero agradecer demais sua presença aqui hoje, né? Fazendo parte desse quadro da estreia do estúdio aqui em São Paulo. A gente daqui a pouco vai gravar com o professor Flávio Ferraz também. E a gente tem uma agenda aí. Eu agradeço demais você ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço o convite, viu, Ismael? Sabe que você falando, a gente arruma um espacinho na agenda para vir aqui conversar com vocês e com os colegas aí também. E parabéns pelo estúdio aí, viu? Não, eu que agradeço. Antes da gente finalizar e encerrar, eu queria que você falasse do próximo Copac, que você é presidente aqui em São Paulo, né? Eu queria convidar então a todos os colegas aí da especialidade, né, a estarem participando aí, né, do Copac, próximo ano, 2025 aí, vai ser aqui em São Paulo, né, e a gente vai trazer várias novidades aí, então a gente quer deixar atividades interativas para o pessoal, né, trazer palestrantes, né, coisas novas aí, né, e vamos lá, pessoal, vamos participar aí. O que você achou do nosso estúdio aqui? Bom demais, parabéns, viu? Gostou, né? Um estúdio muito bom. Professor Fábio Sato, mais uma vez uma honra poder recebê-lo. Obrigado pela sua presença. A gente tem uma aula do professor Fábio Sato que nós vamos colocar no ar aqui pelo canal da BucoCast Academy. Obrigado pela aula também. É sempre um prazer poder falar contigo, meu amigo. Obrigadão, pessoal. Acompanha a aula aí, viu? Valeu. Um abraço e até o próximo episódio.